fala um espírito de unidade, que esse mesmo Deus nos mantenha unidos. Mas essa realidade se dá no espírito, não se dá naquilo que eu acho que é unidade, naquilo que eu entendo que é unidade, né? Mas essa versão fala que Ele nos dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Ou seja, a unidade não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, mas unidade é aquilo que diz respeito ao que Cristo já estabeleceu para ser. O estar junto tem a ver com aquilo que Cristo já estabeleceu para ser. E aqui ele continua dizendo, para que com um só coração e uma só voz, ou seja, isso fala da realidade corporativa que nós temos que viver. Não é aquilo que eu quero dizer, não é aquilo que eu quero sentir, não é aquilo que eu quero falar, mas tem a ver com uma realidade corporativa. Para que com um coração e uma só voz, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificar a Deus, como nós já sabemos, é manifestar a vida dele que está em desenvolvimento em nós. É fazer aparecer, colocar para fora aquilo que de Cristo está se desenvolvendo em nós. E o texto que o Jonathan Lara começou ministrando lá, ele usou Atos 2:42, né, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né, na comunhão, nas orações. E acho que o Dario já mencionou isso aqui alguns dias atrás, falando que nesse texto existe uma ordem, né? Não foi colocada essa ordem aleatória, mas tem uma ordem nesse texto, que fala, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aí as outras coisas tinham sentido, as outras coisas se manifestavam, as outras coisas aconteciam como fluíam naturalmente como precisavam fluir, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? O que era essa doutrina dos apóstolos? Essa doutrina dos apóstolos fazia referência ao próprio Cristo. E eles perseveravam em Cristo, perseveravam na palavra, perseveravam na realidade de quem Cristo era. E aí as outras coisas fluíam naturalmente. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, significa que a nossa vida ela vai se definir por aquilo em que nós perseveramos. Nossa vida está baseada naquilo em que nós perseveramos, no que nós temos perseverado. O texto fala, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam no ensinamento a respeito de Cristo, e eles perseveravam na realidade acerca de Cristo, e a vida deles estava completamente baseada nisso. Aquilo em que nós perseveramos é que está baseado em nossa vida. Sua vida está definida por aquilo em que você persevera. Minha vida está definida por aquilo em que eu persevero. E dentro dessa realidade, João 1:18 fala que ninguém conheceu a Deus, mas Cristo o fez conhecido. Cristo o manifestou, Cristo o fez conhecido. Por quê? Porque ele encarnou, o Verbo se encarnou e trouxe toda a realidade de Deus. Cristo manifestou a realidade de Deus. Cristo tornou a realidade sobre Deus acessível, para que nós pudéssemos ter acesso, para que nós pudéssemos desfrutar, para que nós pudéssemos alcançar a realidade de quem Cristo é. Então, quando nós perseveramos na palavra, quando nós encarnamos a realidade da palavra, e nós manifestamos a realidade da palavra, e quando eu falo palavra, eu falo de Cristo, nós também tornamos Cristo acessível, nós também tornamos Cristo conhecido. Por isso que o reunir aqui é importante. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos, nós estamos manifestando Cristo. Nós estamos manifestando a realidade da palavra que já está encarnada em nós. E manifestar essa realidade é tornar Cristo acessível para que outros o conheçam, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam tocados, para que outros desfrutem da realidade que há em Cristo. E perseverar na palavra nos faz tornar Cristo acessível quando nós nos reunimos. Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim: precisamos tornar Cristo acessível. E uma coisa legal aqui, né, na hora que eu estava escrevendo, à medida que nós somos acessíveis, porque se nós manifestamos a vida de Cristo, né, nós o tornamos acessível. Então, à medida que nós somos acessíveis, é que nós temos, nós marcamos o nível da palavra encarnada que nós temos. E aí isso é uma interrogação para você.
Será que você é uma pessoa acessível? Será que eu sou uma pessoa acessível? Porque o nível a que eu estou sendo acessível é o nível de quantidade de palavra que eu tenho encarnado em mim. A Bíblia não diz que a luz de Cristo em nós, a verdade de Cristo em nós atrairia outras pessoas? E outras pessoas só são atraídas para algo quando aquilo está acessível, não é verdade? Então tudo que há da vida de Deus aí em você se desenvolvendo e se manifestando, está tornando Cristo acessível. E aí nós fazemos essa interrogação: como nós estamos de acessibilidade? A gente briga aí, né, por acessibilidade na sociedade, e acesso a tal lugar, e a isso, e aquilo, e aquilo outro, mas e acesso à vida de Cristo em nós? Como nós estamos? Como está o acesso da vida de Cristo em mim? Como está o acesso da vida de Cristo em você? Isso é medido pela quantidade, ou pela intensidade de que nós temos encarnado a palavra. E quando eu falo de palavra, eu falo de Cristo. Quanto mais de Cristo em nós, mais Ele vai se manifestar e mais Ele vai se tornar acessível para outras pessoas. Mais Ele vai se tornar conhecido para outras pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? Sabe por que a gente fica parado em verdades superficiais a respeito de Cristo? Para a gente é suficiente: eu fui no culto, ouvi a palavra, para mim tá bom, já posso ir embora, passar uma semana inteira, na próxima semana eu volto. Sabe por que para a gente é cômodo ficar no superficial? Porque nós não queremos ser acessíveis. Nós nos colocamos como mais importante do que Cristo. Porque o acesso, né, a nós tem que ser pela vida de Cristo manifesta. Mas a gente libera acesso de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. Lembra o texto que nós lemos quando nós começamos, de Coríntios 15, de Romanos 15? Um espírito de unidade segundo Cristo. Não segundo o que eu acho, não segundo o que eu penso, não segundo o que você acha, não segundo o que você pensa, mas é segundo Cristo. Mas aí a gente quer ficar no superficial, no raso. Já ouvi a palavra, já ouvi a palavra dessa semana, para mim tá bom. Não fui no culto, mas aí eu ouvi lá no blog lá, já sei o que foi falado no domingo. Isso é ficar no superficial. Isso não é se tornar acessível. E a Bíblia fala que aonde estão as maravilhas de Deus? Onde estão as riquezas de Deus? Nas coisas profundas. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só que a gente se satisfaz em coisas rasas. Eu já ouvi alguém ministrando, mas você já ouviu Cristo? Você já alcançou tocar Cristo naquilo que você ouviu? Porque são nas profundezas que nós alcançamos as maravilhas de Deus, as maravilhas do conhecimento de Deus, que vai tornar Deus acessível através de nós, que vai tornar Deus acessível a outros através de nós. E nos reunir aqui tem tudo a ver com isso. E nos reunir aqui traz toda essa realidade para nós. Se na superfície, né, as coisas de Deus já são boas, imagine nas profundidades. Não é bom, né? O tanto que você já conhece de Deus, para você não é bom? Né? Deus já não é o máximo para nós, até onde a gente já conhece? Se no raso está bom, imagine nas profundidades. Né? Se no raso a gente se constrange tanto com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, imagine se a gente alcança a profundidade do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, da revelação de quem Ele é. Hebreus 11:1 fala, Hebreus 1, né, o verso 3 fala que Cristo foi a expressão exata de quem Deus é. Cristo foi a expressão exata. E hoje essa responsabilidade está conosco, a igreja, de expressar Cristo exatamente como Ele é. E se a gente permanece no raso, a gente não vai conseguir expressá-lo com exatidão. Se nós não alcançarmos a realidade de quem Ele é nas profundidades, a gente não vai conseguir manifestá-lo com exatidão. E aquilo que nós como igreja temos como responsabilidade
é expressá-lo de forma exata, exatamente como ele é. E quando a gente fala ser exato, não é você saber falar bem sobre algum assunto. Tem pessoas que são peritas em algum assunto, se você for falar com ela de alguma coisa, ela vai saber falar tudo sobre aquele assunto. Mas ser exato, segundo aquilo que a palavra nos diz, segundo aquilo que Cristo manifestou, significa respeitar as medidas. Cristo respeitou a medida exata de quem o Pai era, e Ele manifestou o Pai exatamente como o Pai era. Não como Ele quis, não como Ele imaginou, não como Ele achou que deveria ser, mas Ele expressou o Pai de forma exata, dentro das medidas. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos a igreja e nós temos a responsabilidade hoje, dentro dessa geração, dentro do tempo que nós estamos, de manifestar ao Pai exatamente como Ele é. E por ser igreja, a igreja de Cristo também tem medidas. E nós temos que expressar essas medidas, alcançar essas medidas, manifestar essas medidas. Deus é exato, Ele nunca deixou nada em aberto para que o homem improvisasse. Quando Ele pediu para fazer a arca, Ele deu as medidas certinhas da arca. Quando Ele disse para fazer o tabernáculo, Ele deu todas as medidas do tabernáculo, do templo. Tudo que Deus pediu, Deus deu a medida exata. Deus não deixou nada para que o homem improvisasse. E por que a gente fica improvisando que é ser igreja? Não é? E por que a gente fica fazendo do nosso jeito que é ser igreja? E por que a gente fica tentando fazer do nosso jeito que é uma reunião, que é um culto? Sendo que tem medida exata. E no raso, a gente nunca vai alcançar qual é essa medida. Na superfície, a gente nunca vai alcançar qual é essa medida. Quais são essas medidas? Porque a gente vai alcançar isso na profundeza. À medida que a gente conhece a Cristo. Porque Ele é a expressão exata de quem o Pai é. Amém? E eu vou compartilhar com você nessa noite, antes de nós adorarmos através da palavra, da palavra cantada. Algumas coisas práticas para nós entendermos, quais são as medidas da igreja, qual é a medida exata da igreja. E isso inclui, quando nós estamos reunidos aqui, para que a gente alcance essa medida. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes da gente saber essas medidas práticas, que quando nós valorizamos a palavra, e a palavra é Cristo, nós valorizamos a reunião. Você só valoriza estar aqui, você só valoriza essa reunião, seja no domingo de manhã, seja no sábado à noite, quando você valoriza a palavra. E a palavra é Cristo. Amém? E Cristo, como palavra, tornou Deus acessível e tornou Deus conhecido. E quando a gente fala de reunir, essa palavra reunir tem o prefixo re, que significa voltar a unir, ligar, voltar a um. Porque nós nos reunimos aqui para nos tornar um. Cada um vem de um lugar, cada um vem de um bairro, cada um vem com um pensamento, cada um vem com um sentimento que seja, mas o estar aqui, nós precisamos estar reunidos em um só, em uma única pessoa, em Cristo. Amém? Quando nós chegamos aqui, já não importa o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que está legal para mim, o que não está legal para mim, porque esse reunir significa nos unir em torno de um só. Uma só natureza, uma só vontade, um só pensamento, e isso faz referência a Ele. Amém? Há algo muito importante, há um poder, muito importante que talvez ainda nós não alcançamos, em estar reunidos, em estar juntos. Reunir também fala em voltar a tornar Deus acessível. Dentro do que significa reunir, voltar a unir, voltar a palavra, voltar a tornar Cristo acessível, através da manifestação dele, através de cada um de nós. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, sobre algumas medidas que a igreja tem, e nessas medidas envolve o reunir. A primeira coisa
é que a essência mais profunda do que significa igreja, do termo, né, que significa igreja, incorpora essa ideia do reunir. O próprio livro de Hebreus fala sobre a congregação dos santos, ou seja, os santos se reúnem, os santos estão juntos, os santos se tornam um quando se reúnem, e isso é muito importante. Quando Paulo está ensinando lá a igreja de Coríntios, né, em 1 Coríntios 5, ele fala, 1 Coríntios 5, 7, ele fala, celebremos a festa. Quando nós nos reunimos, é festa. Amém? Quando nós nos reunimos, é festa. Nem olha para o lado e nem faz cara de nada. Mas você já viu gente chegando aqui com cara de velório? Não, né? Não aqui, em outro lugar que você foi, mas não aqui. É festa. Quando nós nos reunimos, é festa. Nós nos reunimos para celebrar. Nós nos reunimos em família para celebrar. E quando Paulo fala, celebremos a festa com pão sem fermento, sem mistura, sem interferência de nada, porque nós estamos reunidos em torno de um, e que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Amém? Sabe por que isso é importante? Porque aquilo que nós não celebramos, nós perdemos. Você já foi em velório que as pessoas falam assim, ai, perdemos tanto tempo, podíamos ter desfrutado tanta coisa, ter experimentado tanta coisa, mas o tempo já passou. Aquilo que a gente não celebra, a gente perde. Aquilo que você não celebra, você perde. O sábio lá, ele fala, lembra do seu Criador, né, enquanto você está jovem, enquanto você está cheio de vitalidade, né, enquanto você tem condição de sorrir, de ir, de vir. Não espera o tempo passar, não espera a doença chegar, não espera a dificuldade alcançar, para depois você falar, ai, podia ter feito tanta coisa e não fiz. Aquilo que a gente não celebra, a gente perde. Às vezes a gente está aqui com o nosso irmão e a gente perde a oportunidade de abraçar, de sorrir, de celebrar com ele. E às vezes você está aqui e alguém fala, o irmão fulano conseguiu comprar uma casa. Aí você só ergue a pestana, que legal. Perdeu a oportunidade de celebrar com o irmão. A irmã fulana está grávida. Mais um, que legal. Perdeu a oportunidade de celebrar. O irmão fulano de tal agora está participando da escola de fundamentos. Que legal, mais um para a escola. Perdeu a oportunidade de celebrar. Mais uma pessoa dando passos em relação à maturidade, crescendo, avançando em família. O que a gente não celebra, a gente perde. E depois não adianta reclamar, perdeu. Já era, passou. Né? Nós temos que celebrar, porque estamos reunidos em família, nós somos uma família. E não adianta você querer reproduzir aqui talvez um modelo de família que você não experimentou, ou na sua família não é legal, não na sua família direta, né? Talvez na sua família extensa não é legal, e os irmãos brigam, e os tios não se dão, e os cunhados não se pegam quando tem festa. Não é essa a realidade que você tem que trazer para celebrar aqui, porque não é o modelo de lá que nós representamos aqui, é o modelo dele que nós reproduzimos lá. Amém? Então, quando nós nos reunimos, nós temos que celebrar, porque nós estamos na congregação dos santos. Amém? Outra coisa, o foco principal de estarmos reunidos aqui é porque nós estamos reunidos em nome de Cristo. Amém? Não é porque aqui é a comunidade Ninho das Águias, é porque nós estamos aqui em nome de Cristo. Ele é o motivo principal de nós estarmos aqui. Sabe, a gente usou durante muito tempo aquele texto de Mateus 18 que fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu lá estarei. A gente usou esse texto ao contrário. Só vieram 2 pessoas no culto, então, mas veio 2, 3, tá bom, Deus estava lá. Mas na verdade é que quando nós nos reunimos, a reunião tem que ser em nome dele. Aí não importa quantas pessoas estejam, porque nós estamos reunidos no nome dele. Ele é a realidade, ele é o que nos atrai, ele é o que nos aproxima.
quando nós estamos juntos. Amém? E sabe por que isso é importante? Porque quando nós nos reunimos em seu nome, nós manifestamos o seu caráter e a sua natureza. Amém? Se reunir no nome de Cristo é para manifestar seu caráter, sua natureza, sua vontade. Você não vem aqui para manifestar o que você tem, o que você sente, o que você acha, o que você pensa. É para manifestar o que Ele é, a natureza dEle, o caráter dEle, a essência dEle. Lembra quando Ele falou lá para Moisés? Moisés vai lá e fala isso lá que eu estou mandando. Aí Moisés falou, mas Deus, e quando chega lá e eles vão perguntar quem falou, o que eu falo? Quem que está falando? Ele fala, diga para eles que eu sou é que está falando. Quando nós nos reunimos é para manifestar o eu sou, a natureza dEle, o caráter dEle, a essência dEle, a magnitude dEle, a soberania dEle. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Embora quando nós nos reunamos, são pessoas diferentes, são pessoas que pensam diferentes, que têm ideias diferentes, mas nós estamos reunidos no nome dEle. E mesmo que haja, algumas relações em crises tensas, com ranços, não é em nome dessas pessoas, nem em nome dessas relações que nós estamos reunidos, é no nome dEle. Amém? Escuta isso. Toda relação, entre pessoas, quando nós estamos na reunião em seu nome, deve trazer sua natureza e sua vontade, e não apenas um encontro. Sabe quando você chega aqui, que você encontra um irmão, que você abraça ele, que você cumprimenta o seu irmão, que você sorri para o seu irmão, isso deve manifestar a natureza e a vontade dele. Não foi só um cumprimento ali na porta, não foi só um cumprimento aqui na saída. Toda relação, em nome dEle, precisa manifestar sua natureza e seu caráter. Por isso que a gente fala, quando você entra aqui, sorri para o seu irmão, abraça o seu irmão, cumprimenta o seu irmão, declare algo para o seu irmão, porque vai manifestar a natureza de Cristo, vai manifestar o caráter de Cristo. Parece algo simples, mas é profundo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. As relações em crise, como eu falei, algumas são tensas, algumas são elas não podem afetar a reunião, porque nós estamos em nome dEle. Estamos aqui em nome dEle. Não adianta você chegar de bico aqui, porque tal irmão falou tal coisa, não gostei. Tal pessoa vai estar lá, não vou gostar. Se você não goste ou que outra pessoa não goste, é problema de vocês. Porque nós estamos aqui em nome dEle. Amém? É bem provável, que você não goste de alguém. Fazer o quê, Mas também é bem provável que alguém não goste de você. Porque a gente só acha que a gente não gosta de alguém. Mas tem alguém que também não gosta da gente. Mas sabe o que isso significa? Que é triste, que independente disso, isso não pode afetar o estado da reunião. Isso não pode afetar o curso da reunião, porque não tem a ver com a gente. Não pode afetar. E uma coisa bem legal aqui, que lá em 1 Coríntios 11:19 fala, que é até legal que tenha diferença entre as pessoas, que haja dissensões entre as pessoas. Sabe por quê? Porque aí vão aparecer quem realmente é maduro. Ouviram essa parte? É até legal que venha um irmão com ranço de um, com ranço de outro. Por quê? Porque na reunião, em nome dEle, o que vai acontecer? A manifestação do caráter e da natureza dEle. E por causa dessas dissensões, quem vai aparecer? Os que são maduros. Porque o maduro vai pedir perdão, o maduro vai caminhar mais uma milha, o maduro vai reconhecer que excedeu em alguma coisa. Por quê? Porque a natureza dele está se manifestando, é o caráter dele que está se manifestando. Amém? A gente precisa alcançar esse nível de maturidade, a gente precisa avançar para esse nível de maturidade, porque estamos aqui
Não para mostrar o que achamos ou o que sentimos, em primeira instância, né? Porque Deus também alcança, né, a nossa natureza, algo que está na nossa natureza ainda que precisa ser transformado. Mas em primeira instância não estamos aqui para sermos alcançados, mas estamos aqui para manifestar sua natureza, seu caráter e sua vontade que está acima da nossa. Amém? Terceira coisa, a natureza de Deus se vê completamente quando nós estamos em um ambiente corporativo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma revelação de Deus, você tem uma revelação de Deus, ele tem uma revelação de Deus, o outro tem uma revelação de Deus. Mas quando nós nos reunimos, essas revelações se juntam e Cristo se manifesta de forma completa. Amém? Nós temos revelações parciais de Deus, mas o quadro se completa quando nós estamos juntos. Por isso que é importante quando nós estamos juntos. Por isso que é importante quando nós nos reunimos. Por isso que é importante quando você decide sair da sua casa e vir para cá. Quando você escolhe vir para cá. Porque você vai compartilhar daquilo que você tem dele, daquilo que você já alcançou da natureza dele, que vai se juntar com aquilo que eu tenho, com o que o outro tem, o outro tem, o outro tem, e o Cristo vai se manifestar de forma completa nas nossas reuniões. Amém? E nós vamos sair daqui conhecendo o caráter, conhecendo mais da natureza, conhecendo mais da essência, conhecendo mais da justiça, conhecendo mais da soberania de Deus, mais do que nós mesmos. Vai ser diferente quando nós alcançarmos esse nível que a gente sai das nossas reuniões e alguém que não veio te pergunta: como foi a reunião? O fulano que pregou, cantou a música tal e tal e tal, e estava fulano, fulano e fulano. Não falei de natureza, não falei de essência, não falei de caráter, não falei de justiça. A gente precisa alcançar esse nível de que a gente saia daqui impactado por aquilo que de Cristo nos foi revelado, nos foi manifesto, nos foi alcançado nas nossas reuniões. Amém? Por isso que fica cômodo para a gente ficar de domingo em domingo, de domingo em domingo, só ouvindo uma palavra, porque o raso está normal para nós. Porque a superfície está normal para nós. Mas os que se aprofundam querem sempre mais. Os que se aprofundam querem sempre mais. Os que se aprofundam querem sempre mais dele. Querem sempre mais da vida dele. Querem sempre mais do caráter dele. Querem sempre mais da natureza dele. Outra coisa, a reunião inclui encontrarmos-nos fisicamente também. É o estar junto. É o estar junto. Às vezes a gente espiritualiza tudo a reunião, e aí você tem que chegar aqui com cara de quarta pessoa da Trindade, cheia do Espírito Santo. Estar junto também tem a ver com toque. Precisamos ser tocados, precisamos ser abraçados, precisamos ouvir palavras, mas que procedem da natureza e da vontade, e da essência, e da justiça de quem Cristo é. Amém? Quando valorizamos o reunir, nada tem mais valor do que isso para nós. Tem pessoas que não valorizam o estar aqui, né, constantemente, para que a natureza dele se manifeste, para que a revelação dele se complete com aquilo que eu tenho, porque considera outras coisas mais importantes que isso. Porque consideram que outras coisas têm mais valor do que isso. Mas quando nós valorizamos isso, nada mais tem mais valor para nós. Atos 4:31 fala que quando o Espírito Santo veio, ele podia ter vindo em qualquer casa, né? Tinha um monte de casa lá naquela época, depois que Jesus tinha ressuscitado. Mas o Espírito Santo escolheu descer, se manifestar na casa onde tinham pessoas reunidas, porque eles estavam reunidos em nome do Senhor, pelo nome do Senhor, e foi lá que ele se manifestou. Amém? Então a gente não se reúne por se reunir, a gente não marca dias para estar aqui porque faz parte da rotina de uma comunidade de fé. Tem o porquê a gente se reúne. As empresas têm, como é que chama, que fica nas paredes? Tem visão e missão, né? Todo lugar que você entra lá, que é empresa, visão e missão da empresa.
A gente não se reúne porque tem visão e missão aqui, a nossa comunidade de fé. A gente se reúne porque faz parte de uma realidade, de uma vida. Porque faz parte de uma natureza, de uma essência. Por isso que a gente se reúne. Amém? Isso vai muito além de nós. E estar aqui é muito importante porque nenhum outro lugar vai poder reproduzir o ambiente espiritual que se gera aqui quando nós estamos juntos. Nenhuma outra ferramenta vai poder reproduzir o ambiente espiritual que se gera aqui quando nós nos reunimos. Você pode até ouvir lá a ministração no blog, pode ouvir um áudio, pode ouvir um DVD, pode assistir um culto pela internet. Né? Porque tem gente que acha que pode substituir, não vou no culto hoje, vou assistir qualquer culto pela internet. Você pode até assistir, você pode até ouvir uma palavra muito bem ministrada, mas o ambiente espiritual você não experimenta. Porque esse ambiente espiritual só se gera quando nós estamos juntos. Só desfrutamos quando nós estamos juntos. Amém? O ambiente espiritual, ele não está só com o pregador. Sabe por quê? Tem gente que acha, o culto rola tudo e depois o ponto máximo da reunião é quando alguém vem e ministra a palavra. O ambiente espiritual, né, não está só com o pregador, está com cada um de nós. Amém? Está com cada um de nós. Por isso que não substitui ouvir o que foi ministrado num DVD, num áudio. Por quê? Porque lá você só vai ouvir o pregador. Mas você não sabe o que foi gerado, o que foi manifestado da vida dos outros, da vida das crianças, na vida dos adolescentes. Não vai alcançar. Não vai alcançar. Quando nós estamos juntos, tanto quem ministra a palavra, né, tanto cada um de vocês que fazem parte de toda essa realidade, quando nós estamos juntos, nós maximizamos a realidade desse ambiente espiritual. Nós maximizamos a realidade daquilo que nós carregamos da vida de Cristo em nós. E isso só se experimenta quando nós estamos juntos. Isso só se experimenta quando nós nos reunimos, quando nós nos tocamos, quando essa realidade é física. Porque agora existe também videoconferências, várias pessoas juntas ao mesmo tempo, mas está cada um lá no seu ambiente virtual. Mas nós estamos falando de uma realidade física, uma realidade real, que interfere, que ajuda, que contribui no desenvolvimento da vida de Cristo em nós, na nossa realidade diária, né, no nosso cotidiano, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós enfrentamos. É importante quando nós estamos juntos fisicamente dentro dessa realidade, porque há uma transferência espiritual quando nós estamos juntos. Quando você entender isso, você nunca mais vai correr para tomar água quando falar para orar com o irmão do seu lado. Você vai querer gente grudada em você, porque algo vai ser transferido para você. Você nunca mais vai começar a ninar a criança ou correr com a criança quando falar, declare algo na vida do seu irmão. Porque você entende que algo vai te alcançar, e algo de você também pode alcançar outro. Mas às vezes a gente perde. Lembra que eu falei aqui? Aquilo que a gente não celebra, a gente perde. Há uma transferência quando nós estamos reunidos. Quando eu declaro algo, quando eu toco em alguém, quando eu oro com alguém, quando eu ministro algo na vida de alguém. E a gente não pode perder isso. Nenhuma tecnologia pode substituir esse contato físico. Nenhuma tecnologia consegue substituir essa realidade manifesta entre nós. Amém? Sabe, e isso é tão real, e às vezes isso está sendo trazido com tanta força para dentro das nossas igrejas, que tem muita gente, né, que é tão dada para a tecnologia, só que ela lida tanto com essa realidade de tecnologia, que até seu contato tecnológico já não está mais alcançando as pessoas. Sabe por quê? Porque não tem envolvimento de vida. Sabe aquelas mensagens que você recebia? Fulano mandou mensagem, fulano mandou mensagem, fulano mandou mensagem. Mas vai chegando um tempo que aquela mensagem vai murchando. Mensagem do fulano, depois eu leio. Depois eu vejo. Por quê? Porque já não tem mais nenhum esforço de compartilhar a vida. Não está envolvido com vida. Por quê? Porque não teve toque, não teve presença, não teve transferência.
A ferramenta tecnológica é boa sim, mas até certo ponto. Porque nada substitui essa realidade que nós podemos viver aqui. Amém? Nada substitui o reunir, nada substitui o estar juntos. E isso é muito grave, presta atenção nisso que eu vou dizer. Se estar aqui 2 horas para você, determinam essa reunião. O que é uma reunião para você? O que é um estar junto para você? É todo domingo de manhã ou um sábado por mês, estar reunidos 2 horas. Se estar aqui 2 horas determina essa reunião para você. Se estar aqui porque você vai dar aula lá para as crianças, determina essa reunião para você. Se estar aqui porque você vai dar aula para os adolescentes, ou porque você vai ministrar aqui, ou porque você tem que abrir a igreja, ou porque você tem que preparar a mesa do café, ou qualquer outra coisa que você possa fazer relacionada a esse tempo que nós ficamos aqui. Se alguma dessas coisas só determinam a reunião para nós, significa que nós ainda não entendemos nada. E por isso a gente não valoriza o estar aqui. E aí tanto faz como tanto fez estar ou não estar, porque a gente não valoriza. E a gente vê, porque tem gente que ignora tudo quando não valoriza. E ignora o tempo que está aqui na adoração, e ignora o tempo que a gente está participando do café, e ignora o tempo que a palavra está sendo ministrada, e ignora tudo, porque não entende, porque determina a reunião por coisas. E nós falamos aqui no começo, não tem a ver com coisas, tem a ver com uma natureza, com a essência, com uma manifestação da vida de quem Cristo é, com reunir, com compartilhar, com transferência de vida. Isso é a reunião. E quando nós não entendemos isso, nós deixamos de valorizar, porque há coisas que nós só vamos discernir quando nós estivermos juntos. Há coisas em Deus que você ainda não entendeu, porque você só vai entendê-las quando você estiver junto, quando você estiver reunido. Amém? Nós temos muita coisa para fazer, não temos? Você tem coisa para fazer? Não precisa ser espiritual agora, estou falando de coisas mesmo, de afazeres, de compromissos sociais, de compromissos de trabalho. A gente tem um monte de coisa para fazer, não tem? Nós temos muitas coisas para fazer. Mas o que faz com que a gente separe tempo para estar aqui juntos, para nos reunir, é porque nós entendemos a abundância de luz que se manifesta quando nós estamos aqui. Amém? Por isso nós valorizamos estar aqui, porque nós alcançamos compreender que há manifestação de luz, que há alcance de entendimento, de revelação, quando nós estamos reunidos. E nós precisamos desfrutar essa realidade de estar reunidos. Amém? E para terminar, quando nós estamos reunidos, cada um de nós traz algo. Muito obrigada, Tete. Quando nós estamos reunidos, cada um de nós traz algo. Agora eu vou te dar 1 segundo para você pensar o que você trouxe hoje. Quando nós estamos reunidos, cada um de nós traz algo. Efésios fala que quando nós estamos reunidos, um traz salmos, outro traz hinos, outro traz canções, cânticos espirituais, uma imensidão de coisas você pode trazer. Nossas reuniões precisam deixar de ser passivas, que a gente só vem, porque a Bíblia também nos ensina que melhor coisa é o quê? Dar do que receber. Mas a gente vem sempre disposto ao quê? Receber. Ninguém se prepara, ninguém, estou generalizando, tá? Porque tem as exceções. A gente nunca se prepara para vir para uma reunião e pensando em levar algo. A gente sempre vem pensando em receber alguma coisa. Sabe, às vezes você lê um texto lá na semana e o Espírito vai te conduzir a declarar aquele texto na vida de alguém. Talvez você leu e aquilo
Você leu e você não entendeu de alguma forma como aquilo poderia se aplicar de forma direta na sua vida. Mas no meio da reunião o Espírito te direciona e fala, declara esse texto na vida de tal pessoa e vai ser um diferencial na vida daquela pessoa. Sabe, às vezes você vem para o culto, traz uma balinha aí no seu bolso e o Espírito vai te direcionar a dar essa bala para alguém. Às vezes a pessoa passou uma semana amarga e uma balinha vai fazer a diferença na vida dela, né? Dependendo, né, a implicação de natureza e vida de Deus e caráter de Deus e natureza de Deus que você vai manifestar entregando essa bala para a pessoa e o que você vai declarar. Mas a gente só vem querendo receber. Nossas reuniões são muito passivas. Um exemplo disso, né, é quando você fala, a hora que a pessoa que está do seu lado, você leva 3 segundos para pensar, com quem que eu vou orar? Né? Se você já vem com algo dentro de você para dar, você fica escolhendo a dedo, Espírito Santo, e agora? Se eu trouxe uma coisa, e tem um monte de gente que eu tenho coisa para dar. A gente precisa virar esse quadro, gente. Porque Cristo quer se manifestar. Cristo quer se tornar acessível. Através daquilo que nós manifestamos dele, tornamos conhecido dele. Temos que deixar de ser passivos e nos comprometer com essa reunião. Mas a gente não se compromete com essa reunião, a gente só quer vir. A gente só quer vir. Mas a gente não quer se comprometer. Por quê? Porque vai exigir tempo, vai, né, exigir renúncia de alguma coisa, vai exigir abrir mão de alguma coisa, e a gente não quer. Porque isso tem a ver com dar. Mas quando fala de receber, a gente se dispõe, né, para receber. E a gente precisa virar esse quadro. Eu queria só ler um texto com você em Colossenses 3. Colossenses 3, XVI. Achou? Diz assim, ó: habite ricamente em você a palavra de Cristo. Esse é o ponto principal. Quem é a palavra? O próprio Cristo. Habite ricamente em você. Isso significa além da superficialidade. A gente tem que ir muito além. E porque a palavra, né, vai estar em nós em atividade, nós temos condição de ensinar. Nós temos condição de aconselhar uns aos outros. Aqui fala de sabedoria. Fazer isso com sabedoria. Isso nos dá condição de cantar salmos quando nós estamos aqui. Declara alguma coisa para o seu irmão. Ai, que salmo que eu li mesmo. Ai, não lembro a última vez que eu li um texto da Bíblia. A gente esquece. Mas se a palavra está em nós abundantemente, a gente vai cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso precisa ser constante em nós, não pode ser só um dia na semana. Porque o que você tem para manifestar da vida de Cristo não vai acontecer só aqui. E aqui a gente se reúne só uma vez por semana. E se aqui a gente tem dificuldade de manifestar da vida de Cristo, e a gente só está aqui uma vez por semana, 2 horas, imagine no seu trabalho, o tanto de Cristo que você manifesta, que você fica lá 8 horas, 10 horas por dia. Imagine na escola que você fica lá 4 horas, 3 horas e pouco, 4 horas, o tanto de Cristo que você manifesta na sua escola, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, o quanto de Cristo que você manifesta lá. Se você tem dificuldade de manifestar aqui, se você tem dificuldade de se comprometer aqui. Sabe, eu ouvi uma estatística esses dias que fala que de todas as igrejas, né, nas comunidades de fé, na proporção que cada uma tem,
Apenas 3% de toda a realidade, né, da comunidade de fé vai alcançar estar aqui, com a responsabilidade de ministrar ou fazer parte de algum ministério. Porque as pessoas acham que crescer em maturidade no Evangelho é exercer algum ministério, alguma função aqui ministerial. E por isso que muita gente corre, porque ninguém quer fazer nada, né? Mas a estatística fala que apenas 3%, ou seja, uma igreja que tem 50 pessoas, só 3% daquelas 50 ou vão ser pastor, ou vão ser diácono, ou vai ser alguma coisa na igreja. Os outros 97% vão manifestar essa realidade dentro das suas próprias casas. Ou seja, a maior responsabilidade está em viver toda essa realidade dentro da nossa casa. E é responsabilidade por quê? Porque só se manifesta aqui quando se manifesta na nossa casa. Se você vive toda essa realidade de manifestar Deus, manifestar a natureza de Deus, manifestar o caráter de Deus na sua casa, quando nós nos reunimos aqui, se manifesta naturalmente, flui naturalmente. Se você vive essa realidade no seu trabalho, na escola, nos seus vizinhos, no mercado, na feira, no ônibus, aonde você estiver, com o tiozinho do Uber, aonde você... Não, nem todo tiozinho é de Uber, né? Desculpa aí, perto. Então... Se você não manifesta, você não vai manifestar aqui. Se você não manifesta lá, você não vai manifestar aqui. Você vai ter dificuldade de manifestar aqui. Então a gente precisa mudar essa mentalidade de quem faz, quem manifesta, quem traz, quem dá algo para alguém é só quem tem responsabilidades aqui. Isso não está só com a gente, isso está com cada um de nós. Porque isso tem a ver com uma vida, não tem a ver com um lugar, não tem a ver com uma comunidade de fé. Amém? Por isso a gente precisa valorizar o estar junto. Nossas reuniões precisam ser por causa da palavra. Precisamos estar aqui por causa da palavra. Lucas 5 fala: e as multidões se apertavam, se empurravam, se degladiavam lá uns aos outros para estar onde Cristo estava por causa da palavra. Você precisa querer estar aqui por causa da palavra. Você precisa querer estar aqui por causa de Cristo, por causa da revelação dele, por causa da manifestação da sua natureza, da sua essência. É por isso que você precisa desejar vir para cá. Cristo é a palavra, revelado, manifesto. E quanto mais eu o conheço, mais eu o manifesto, mais eu o torno acessível. Amém? Hoje eu e você, como eu já disse, é que temos a responsabilidade de manifestar o Pai na mesma exatidão com que Cristo o manifestou, com que Cristo o fez conhecido. E quem nos revela o Pai para que nós o manifestemos? O próprio Cristo. Por isso precisamos continuar conhecendo a Cristo todos os dias, alcançando revelação de quem Cristo é todos os dias. Amém? Para que Ele se torne acessível para outras pessoas. Eu queria que você se colocasse de pé aí onde você está. Continua sentado aí onde você está. Pode pregar de toca nessa igreja aqui? Queridos, abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Nós precisamos entender que nessa noite o Espírito está nos reposicionando em relação a nos reunir. Essa palavra da Thelma é muito poderosa. Eu tenho meditado em algumas coisas já faz um tempo sobre se reunir. E eu acho muito forte essa palavra. Talvez (14:26), né? Eu falei. O apóstolo Paulo, ele é um texto que a gente conhece, né? A partir do capítulo 11, 12, 13, com exceção do 13, né? 13 vai falar de um outro assunto, mas os capítulos 11, 12, 14
ele está falando em relação à reunião, né? Porque era uma igreja, a igreja dos Coríntios era uma igreja espiritual, pentecostal. E ele precisava colocar as coisas em ordem. E aí ele faz uma pergunta, ele fala: "Que fazer, pois, irmãos?" E aí ele não responde. "Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e a outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação." A reunião, queridos, quantos pontos você falou, Pedro? Então, sexto ponto. A reunião, uma das características da reunião, ela edifica. A igreja, no plano eterno, ela já foi edificada. Em Cristo a igreja está edificada. Porém, essa realidade precisa se tornar verdade em mim e em você. E o texto aqui fala que como a Thelma falou, quando a gente se reúne, cada um tem algo a oferecer. Quando se reúne, um tem salmo, um tem revelação, um fala em língua, outro interpreta. Tudo seja feito para a edificação. A gente precisa entender, queridos, que, como eu digo, eu tenho entendido os ensinos das Escrituras, todos eles pedagogicamente. Já falei para vocês isso há algum tempo atrás aqui. Quando Cristo se manifesta em Jesus, a Bíblia fala que Cristo se manifesta em Jesus como carpinteiro. E no filme lá de Jesus, eu não sei, aquele mais antigo, sabe, que a gente assiste? Quando passa na época da Paixão de Cristo, passa o filme de Jesus e passa Jesus fazendo cadeira, fazendo mesa, não aparece? Mas carpinteiro não é isso. Carpinteiro nos tempos de Jesus era construtor de casa. E isso revela um princípio, que o Cristo não veio trabalhar na estética nossa, o Cristo veio trabalhar na edificação de algo. É edificação, porque às vezes a gente acha que Deus veio construir cadeira dentro da gente. Não, ele não veio construir cadeira. Ah, não, Deus veio fazer mesa dentro de mim. Não, Cristo veio lançar fundamentos em nós, para que a igreja seja edificada. E todas as expressões, querido, todas as expressões que o apóstolo Paulo usa sobre a igreja, ele fala corpo de Cristo, carta, perfume, ele nunca usa na primeira pessoa do singular, ele sempre usa no plural. Nós somos corpo. Nós somos carta, nós somos o bom perfume de Cristo, porque é nosso. Às vezes a pessoa acha, eu sou carta, querido, para você não ficar pequeno, o máximo que você é, na carta de Cristo, é uma letra, é uma frase. É uma frase que não vai dizer nada sozinho. Um braço sozinho não quer dizer nada. E aí, a gente com essa cultura evangélica, eu já falei, né, que nessa casa a gente sabe que Deus não é evangélico, às vezes a gente acha que Deus é evangélico, né? Ele não é, por isso que nós também não somos. Mas essa cultura evangélica, ela começou a reduzir todas as coisas, reduziu a reunião a cantar, ofertar, ouvir uma boa palavra, né? Deixar as crianças lá aprendendo, depois a gente tem um convívio social, algumas casas têm cantina, e resumiu a reunião a isso. Mas o apóstolo Paulo, as escrituras elas nos falam que a reunião é para edificação. É para compartilhar. É para você entregar aquilo que você trouxe. Isso não é chavão. Isso é a mais pura realidade. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo lá em Efésios, acho que até a Maleu falou sobre esse versículo, o apóstolo Paulo fala que uma das formas de nós nos enchermos do Espírito é falando salmos, cantando hinos espirituais, é bem parecido com o que ele fala de edificação. Por quê? Porque quando eu entrego aquilo que eu trouxe para o meu irmão, e o meu irmão entrega aquilo que ele trouxe para mim, a igreja vai sendo edificada e eu vou me tornando cheio de alguém, não é de algo, é de alguém. Aí os crentes mais antigos acham que se enche do Espírito
indo para o monte, colocando uma música lá, ouvindo a ministração no blog, tudo isso é parte, tudo isso, né? Às vezes a gente não vem na reunião porque uma série de coisas, a gente trabalha, a gente tem outras coisas que não que nos impedem, mas que faz com que a gente não se reúna, de fato. E aí a gente vai perdendo esse senso de compartilhar, esse senso de edificação da igreja, porque a gente lê lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus declara para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus declara essa palavra para o apóstolo, para Pedro, ele está fazendo uma declaração do plano eterno, no plano da eternidade. A igreja já foi edificada, só que eu preciso ter em mente que essa realidade precisa se tornar parte de mim, algo precisa ser edificado em mim. Eu não vou pregar não, tá, querido? Só vou ler mais um textinho com vocês. 1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu achar aqui. Capítulo 11, versículo 20. Porque quando vos reunis no mesmo lugar, presta atenção, quando vos reunir no mesmo lugar, reunir-se no mesmo lugar significa reunir-se em torno da mesma pessoa. Não é assim, eu estou aqui reunido, mas eu estou aqui por causa da minha necessidade. Aí eu estou reunido aqui em nome de Cristo. Eu estou reunido aqui porque eu não tinha o que fazer. Eu estou reunido aqui porque senão a gente vai receber mensagem porque não. Não, quando vos reunis todos no mesmo lugar, em torno da mesma pessoa. Né? Qual foi a definição que a Thelma falou aqui de reunir-se? Voltar-se a juntar, a unir-se, né, Thelma? Voltar a unir-se. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque cada um ao comerdes toma antecipadamente a sua própria ceia. E aqui tem fome, beleza, isso aqui não. 23. Porque o que recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Presta atenção, Pedro, eu vou terminar rapidinho isso aqui, uma meia hora só, brincadeira. Jesus, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da ceia, e aí ele está relatando o momento da última ceia de Jesus com os discípulos, e ele fala assim, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e fez o quê? Tomou o pão e fez o quê? Deu graças e fez o quê? Partiu. E depois que ele partiu, ele fez o quê? Disse: isto é o meu corpo. Então, corpo de Cristo é corpo de Cristo quando o quê? Corpo de Cristo só é corpo de Cristo quando é partido. Agora, queridos, o apóstolo Paulo continua discorrendo o texto e ele fala assim que Jesus disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Você acha que Cristo quer que a gente coma pão e beba suco de uva em memória dele? Você acha? Que quando Jesus fez a ceia, quando o apóstolo Paulo estava ensinando essa verdade, ele estava dizendo que Jesus queria que a gente comesse pão e bebesse suco de uva em memória de Cristo? Não, ele estava ensinando um princípio. Corpo de Cristo só é corpo de Cristo quando é repartido.
Quando Jesus fala assim, ó, isto é meu corpo, fazer isso em memória de mim, ele não estava falando para a gente comer pão, ele estava falando para a gente se repartir para o próximo. Aí a gente resumiu comer pão. A gente resumiu. A gente fazer isso em memória de mim é um tributo, não é um tributo? As pessoas aí, as bandas aí seculares aí não fazem tributo a Elvis Presley. O que eles fazem no tributo a Elvis Presley? Canta a música de quem? Elvis Presley. Faz tributo a não sei quem. Canta a música de quem? De fulano de tal. Faz tributo fala um cantor gospel que morreu aí, pelo amor de Deus, eu não conheço. Raul Seixas. Canta a música do Raul Seixas. Não é? Quando se faz um tributo, quando Jesus falou assim, ó, fazer isso em memória de mim, ele estava falando para que a gente tivesse um ato coerente com aquilo que ele fez. O que ele fez? Você repartiu. Se doou. Aí a gente resume, Marcinha, a memória de Cristo, a comer pão e beber suco de uva. Não estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou criando doutrina. Se você falar que eu falei outra coisa, eu nego. Não estou falando que nós não vamos mais fazer a ceia. Estou falando que a memória de Cristo não se resume a comer pão e beber suco de uva. A memória de Cristo se resume a eu compartilhar, a eu repartir. Porque Jesus mostrou o Espírito. Os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús, cara. Jesus caminhou do lado deles, eles não reconheceram. Jesus ofereceu para eles um culto avivado. O coração dos caras queimou. Mas eles só reconheceram Cristo quando o pão foi partido e repartido. Quando o pão foi partido, Jonas, e repartido, o texto diz, os olhos deles foram abertos. E eles enxergaram o corpo de Cristo. E aí quando o apóstolo Paulo continua falando a respeito da memória de Cristo, ele fala que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, comer e beber indignamente, é não discernir o corpo. É não discernir que eu tenho que compartilhar. É não discernir que eu tenho que entregar aquilo que eu trouxe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque antigamente, examinar-se o homem a si mesmo, é o diácono que examinava a gente. Os crentes mais antigos aqui, sabe, o irmão passava com a bandejinha da ceia e falava, acho que esse aqui não vai poder participar da ceia hoje. Mas examinar-se a si mesmo é eu olhar para mim mesmo e eu entender se eu tenho ou não consciência do que é o corpo de Cristo. É eu ter consciência ou não se eu estou correspondendo ao ser corpo de Cristo. Será que nós estamos, querido? Porque nós fomos, a vida toda nós fomos induzidos a vir aqui buscar algo, nunca entregar. Né? Os mais antigos lembram, as músicas induziam isso, né, Kelly? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Quem já cantou essa musiquinha aí? Já não cantava? Hein, Marcida? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Porque nós fomos induzidos. Porque nós fomos induzidos. Porque nós resumimos o Evangelho a comer pão, a beber suco de uva e achar que aquilo é corpo de Cristo. O texto diz, ele tomou o pão, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. É que o nosso pudor religioso não deixa.
A oferta no momento da ceia, quando a gente repartisse o pão aqui, cortasse o pão, e eu tinha que entregar um pedacinho do pão para o Jonas e falar assim: Jonas, isso aqui é um pedaço de mim que eu estou entregando para você. Mas o nosso poder religioso não deixa, não vamos fazer isso aí, nós não vamos fazer. Hoje acho que nós não vamos nem cear. Eu acho que nós não vamos não, né? Acho que não, né? Então, fica. Não é palavra de ceia também essa. Aqui é a memória do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que a gente tem mais fome. Porque a gente sempre acha que a gente não pode saciar a fome um do outro. Que a gente sempre acha que a gente é o mais necessitado. Que a gente sempre acha que só a gente tem problema. Esse é o problema, que às vezes a gente chega no culto e às vezes a gente fica bicudo. É porque a gente não tem consciência do que é se reunir. E muito mais além do que se reunir, é entender que nessa reunião a igreja é edificada e que nessa reunião, não importa as circunstâncias, eu preciso contribuir com aquilo que eu trouxe. Queridos, vou falar algo aqui. Não vou criar doutrina. Só vou contar uma história para vocês. Só vou contar uma história e agora eu vou fechar mesmo. Vocês lembram da multiplicação dos pães? O texto da multiplicação dos pães? Pode continuar fazendo sozinho aí, Wagner. Tá bom. Não é automático não. Você lembra da multiplicação dos pães? O menininho levou quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Você acha que aquilo era lanche para uma pessoa só? Para uma criança só? Não era, né? 5 pães e 2 peixes para o menino? Não sei quantos anos tinha aquela criança. A Bíblia não fala. Mas 5 pães e 2 peixes é muito para uma criança só. Mas quem é mãe de menino? Mãe boa de menino bom, sabe que menino não come sozinho. Criança não come sozinho. Né, Mel? Não come sozinho. Então aquela mãe boa, o que ela fez? Você vai para essa parada de Jesus mesmo? Vou. Sabia que as pregações de Jesus eram demoradas, ficava o dia inteiro, a tarde inteira. O que ela fez? Ela: vou preparar um lanchinho para você. Preparou lá a marmitinha do menino, pôs na mochila dele e falou: pode ir. Ele foi para aquele ensino de Jesus. E o texto fala que Jesus pregou, a hora se avançou, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, despede as multidões, porque elas têm fome. E Jesus fala para eles assim: ó, por que vocês não dão para eles de comer? E aí os discípulos partem para a lógica. Jesus, nem com 200 denários, nem se a gente tivesse 200 denários, teria como a gente alimentar essa multidão. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não tem, segundo, que não há lugar onde a gente comprar tanta comida para tanta gente. Mas aí o texto diz que o menino ofereceu o lanche dele. Mas não, aqui está o meu lanche. Alguém que entregou aquilo que tinha levado. O texto fala: o que Jesus fez? Pegou o cesto, levantou o cesto, deu graças, partiu e entregou aos discípulos. Só para você pensar, tá, querido? Só pensa, não está escrito isso lá. Isso que eu vou falar daqui para frente não está escrito lá. Ele levantou, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Quando ele levanta o cesto, ele parte, ele mostra o espírito da coisa. Ele mostra que fala assim: olha, tá vendo? Tem muita gente com fome, mas alguém entregou o que trouxe. Querido, vamos ser honestos. Será que naquela multidão toda, só aquele menino tinha levado o lanche?
O que você acha? Será que todo mundo tinha... Será que não tinha mais ninguém que não tinha levado nada? Será que quando aquela multidão viu Jesus levantando o cesto, partindo e repartindo o lanche de um menino, será que não caiu a ficha da multidão? Enquanto os discípulos passavam o cesto, estou falando só para você pensar, tá, querido? Enquanto os discípulos passavam o cesto, será que em vez das pessoas tirar, elas não estavam colocando? E ao final do processo, as pessoas descobriram que naquela multidão tinha mais pão do que fome. Por isso sobraram 12 cestos. Será que não foi isso? Será que a nossa mente religiosa não está nos enganando a acreditar que nós vamos comer pão sagrado? Sendo que o que Jesus quer, ao invés de multiplicar pão, é um coração convertido a entregar o que tem. As Escrituras não contam a realidade. Mas eu, Adriano, pessoa física, Adriano, acredito que o milagre foi esse. Quando Jesus revela o Espírito, as pessoas, ao invés de querer satisfazer a fome delas, elas entenderam que o mais importante era satisfazer a fome do próximo. E quando a gente faz isso, a gente não fica com fome. Quando a gente faz isso, a gente descobre que no final do processo a gente tem mais pão do que fome. Sabe por quê? Porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Isso é se reunir. Quando nos reunimos em torno de uma pessoa, nós temos salmos, nós temos revelação, nós temos cânticos espirituais, nós temos algo a oferecer. Como a Thelma falou, cara, a gente está muito pragmático. A gente está muito pragmático. Às vezes a pessoa passou uma bala. Às vezes, como a Thelma falou, às vezes a pessoa passou uma semana amarga, cara. Passou uma semana terrível. Mas quando você dá uma bala reunida na pessoa correta, aquela bala fala com a pessoa. Quando você dá um abraço, quando você dá um sorriso, você já ficou perto de, às vezes você está no ônibus ou no trem, qualquer lugar que tem bastante gente, você está lá todo problemático, cheio de problema e pior coisa que tem quando você está no ônibus ou no trem é quando a pessoa começa a contar uma história, você tem que descer e ela não terminou a história, né? Você está louco para terminar de ouvir, e você está lá todo problemático, e a pessoa começa a dar risada, o que acontece com você? Você não ri junto? Tem que ser muito ruim para não rir junto, cara. Mas tem que ser muito, cara, deixa para lá. Às vezes são essas ações. Não é pregar aqui, quantos por cento, Thelma, consegue chegar? 3%? 3%? Nossa, você quer um pouquinho mais. 3%, sabe? Às vezes a gente acha que todo mundo vai chegar nos 3% aqui, que é pregar aqui. E, queridos, eu falo para você, os 3% que conseguem chegar aqui, eu nem sei se consegue, os 3% que Deus coloca aqui, não é melhor que o que você faz. Porque às vezes a gente fala assim, não, esses 3% são privilegiados. Não, cara, é questão de Deus escolher. Mas a porcentagem que cabe a você e você entregar o que você trouxe, muitas vezes a gente negligencia entregar o que a gente trouxe. Lembra da parábola dos talentos? O que recebeu um fez o quê? Guardou. Não entregou. Não compartilhou. Não foi gerado consciência de corpo. Não entendeu o porquê de se reunir. Quando nos reunimos,
na perspectiva da pessoa correta. Cristo é a pessoa que nós nos vivemos. Nós entendemos que nós trazemos algo. Nós entendemos que nós não nos movemos por necessidade. Nós não nos movemos por necessidade, Deus também não se move por necessidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Que deu. Reino de Deus, querido, é compartilhar. Lá no Facebook, no Instagram, tem lá um negócio lá, curte e compartilha, não é verdade? Curte seus irmãos, cara. Curte eles, cria vínculos. Sabe, cria vínculos. Tem amigos, compartilha, curte eles, cara. Chega seus amigos. Toma um banho também, né, querido? Não dá. Dá um beijo nos seus amigos. Compartilha momentos. Às vezes a gente não compartilha momentos. Expressa sentimentos. Eu sou ruim para isso. Sou ruim. Às vezes se a pessoa me der um presente, eu me der um xingo, às vezes eu reajo do mesmo jeito. Mas não quer dizer que eu gostei, nem que eu não gostei. É algo que precisa ser edificado em mim ainda. Elogia seu irmão, fala assim, você está bonito. Principalmente as mulheres têm esse problema, que às vezes uma olha para outra e diz, nossa, você engordou? Nós, os homens também, a gente tem as nossas feiuras, mas é que a gente não liga muito para essa coisa estética, né? A gente liga para outras coisas. Às vezes a gente deixa de elogiar, e aí o tempo passa, aí como a turma falou, cara. Aí quando o cara está lá morto, a irmã está lá morta, a gente fala, nossa, perdi tanto tempo, perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Sabe por quê? Porque no final do processo não entendeu que tinha mais pão do que fome. Porque no final do processo descobriu que resumiu o Evangelho a comer pão e beber suco de uva. Que no final do processo vai descobrir que resumiu a reunião em cantar música, ouvir palavra e tomar café. Mas não entendeu que corpo de Cristo só é corpo de Cristo quando é partido. Amém, queridos? Que essa realidade se torne natural para nós. A gente mudou um pouco a dinâmica do culto hoje. Do culto não, né? Da reunião hoje. Para que a gente saia do automático. Né? Às vezes a gente já vem para cá no automático. Vai cantar umas canções, vai ministrar e pronto, vai acabar. Né? E algumas pessoas às vezes têm dificuldade, né, de se encaixar quando muda a dinâmica do culto. Mas isso precisa se tornar natural para nós. Amém? Você pode ficar de pé aí, a gente já vai encerrar. Nós vamos adorar o Senhor declarando a sua palavra, né, através de canções, algumas canções. E que você, pelo Espírito, aproveite esse momento agora para colocar em prática aquilo que você ouviu. Amém? Amém?